Meu nome é Gustavo e essa é a terceira apresentação do jogo Futebol de Botão. Certo, para diferenciar da nossa última entrega para essa, os casos de uso que antes tinham vários, agora todos eles estão englobados dentro do caso de uso iniciar jogo. Essa foi uma mudança que a gente fez da última entrega para essa. Aqui. Para ver tem o diagrama de atividades do iniciar jogo. Ele desenha a tela. Ele invoca a função handler, verifica o vencedor. E daí entra dentro desse for. Ele vai fazer um for para cada evento. Ele vai direcionar para uma das telas, tá? A tela de créditos, tela de menu principal, tela de escolher times, escolher turnos e a tela do próprio jogo, que pode setar os times, que vai setar os times e depois seta o turno máximo de jogos. Isso ela faz verifica o vencedor, passa os turnos, daí ela pode verificar o vencedor, ela trata os eventos do movimento do goleiro, o movimentar o peão ou pode passar a vez. Daí ela trata o desenho da palheta, né? Daí verifica o vencedor de novo, se for falso ela movimenta o goleiro, verifica o goleiro, depois ela vem e trata o atrito da bola e os peões. E depois, caso tenha tido um vencedor, ela notifica o vencedor e depois volta tudo aqui para o início para começar uma nova partida. Outra mudança que teve da nossa última entrega para essa foi a retirada de vários métodos que antes estavam na interface gráfica e agora estão todos no controlador do jogo. Então a interface gráfica, todas as janelas, elas só desenham e checam eventos, desenham e checam eventos, todas elas só com essas funções. Ela tá agora a interface está burra e todos os métodos que controlam o jogo estão no controlador do jogo. Dando sequência, aqui o diagrama do estado de máquina. A primeiro a gente fez 3, o primeiro deles é a palheta. A palheta, quando instanciada, o alvo é igual a none, o pulo igual a falso. E o método seleciona com palheta é o gatilho para o próximo estado, que é o drag, onde o alvo é none e o pulling é true. E isso aqui é quando a palheta aparece na tela. E o aplica evento é o gatilho que faz o estado voltar para instanciado. Aí temos o controlador do jogo, que quando instanciado ele está com o view atual MP. O método view handler ele é o gatilho para o próximo estado, que pode ser o estado escolhe o time, que dependendo do evento time vai para o escolher time. Quando o evento turno vai para o estado escolhe turno. Quando o evento é jogo vai para o estado jogo. Quando o evento é crédito vai para o estado de créditos. É basicamente isso. E do campo. E o campo, quando ele está instanciado, o time 1 é none, o time 2 é none, o turno máximo é 99, o vez está em 1 e não moveu está verdadeiro. O cria time é o gatilho para o próximo estado, é campo com times, onde o time 1 e o time 2 são diferentes de none. O turno máximo ainda 99, vez 1, e ele ainda não moveu, é verdadeiro. Daí o turno máximo é o gatilho para o próximo, que ele é feito com properties. No Python é como se fosse um set. Daí depois do turno setado, ele vem para o estado campo com times em turnos. E ele fica como se fosse um ciclo. O campo na vez do primeiro jogador se mover, depois com o handle palheta ele vai para o campo
a vez do primeiro jogador depois de mover. Daí o passa-vez vai para o campo na vez do segundo jogador sem mover. E o handle palheta vai para o campo do segundo jogador depois de mover. E o passa-vez volta pro campo na vez do primeiro jogador sem mover. O passa-vez também pode, quando o jogador não quer se movimentar, ele pode passa-vez e ir direto para a vez do outro jogador e vice-versa. Então tem esse ciclo, ou pode ser esse ciclo. Dando continuidade, agora a gente vai falar da modelagem dos algoritmos de métodos. Inicialmente eu vou falar esse método é da classe palheta, o método é o seleciona palheta e ele recebe time e a posição do mouse que ela é dada pelo Pygames. Então esse método tem um for para cada peão no time escolhido, então ele tem todos os peões, os peões de determinado time onde a palheta pode fazer seu efeito. Ele verifica se existem peões a ser tratados, se sim, ele define a posição, ele define também o ângulo em que o peão vai se movimentar, ele define a distância em que a palheta vai ficar do peão, essa distância, e elas vão setar o peão que vai ser o alvo e vai disparar o pulling. Aqui a palheta, o método palheta aplica impulso, né? Ele tem o if, se o pulling for true, daí ele seta o pulling como false, ele designa qual o raio do alvo, ele faz os cálculos, desculpa, nessa ordem, ele vê qual o alvo e depois ele faz todos os cálculos. Então ele vai ver o impulso, se é mais 200 ou menos 200, e depois ele vai setar qual impulso vai ser feito no peão. Aqui o método atrito, que é tanto igual para, no caso da classe bola, mas ele é igual para bola tanto quanto peão. E esse método ele vai verificar, ele vai setar qual o atrito para setar para o peão ou a bola se movimentarem no campo. E ele vai dar a velocidade em que eles vão se movimentar. Aqui o método verifica gol da classe gol. Ele recebe bola, daí recebendo bola ele tem a posição da bola, daí ele verifica se a posição da bola ela tá na posição do gol 1, e se ela está na posição 1 ele retorna 1 para gol do time 1, e se ele verifica se está na posição 2 e retorna 2 pro caso tenha tocado no gol 2, ele retorna o gol 2 e é um gol do time 2. Agora o método verifica vencedor, que é um método do controlador. Ele faz várias verificações. Ele verifica que se o turno atual ainda é maior que turno máximo. Se for maior, ele não tem vencedor ainda. Depois ele verifica se o número de gols é maior do que o número de gols do 2.
Se isso for verdade, ele retorna o nome do time 1 e mais a string venceu e avisa que o time 1 venceu. Depois ele verifica o inverso, se o número de times do Go 1 for menor do que o número de gols do time 2. Daí, caso isso aconteça, o nome do time 2 venceu. E caso ele nenhum desses dois, ele retorna um empate. Esse é o método handle move goleiro da classe controlador jogo. Ele verifica se a tecla está key up ou key down, se está apertando ou está solto. Se a tecla está solto, o campo, o goleiro, continua no zero, ele não se move. Mas se for apertada alguma tecla, ele vai verificar se a tecla apertada for a A, que foi a tecla que a gente decidiu, A e S. Se ele teclar, o goleiro se move menos 0,3 para cada tecla, para cada clique. Ou se for teclado TKS, ele se move para cima 3,5. E isso vai definir a movimentação do goleiro dentro do jogo. E aqui o método move da classe goleiro, ele recebe um valor inteiro, daí o quanto ele vai se mover, daí ele vê, dependendo se o valor é positivo ou negativo, e se verifica se está dentro do limite, porque o goleiro só pode se movimentar até um certo limite para cima ou um certo limite para baixo. Daí ele vai dar esse valor e, tendo esse valor, ele vai atualizar a posição do goleiro em XY. E essa é a apresentação da nossa terceira entrega. Muito obrigado.